Bom, gente, a princípio, nós vamos falar de fenômenos parapsíquicos, mas dentro do olhar da conscienciologia, que é uma abordagem científica para estudar a consciência de maneira mais integral. Um dos princípios que rege ou que a gente leva em consideração em todas as nossas atividades é o princípio da descrença. Então, a ideia do princípio da descrença é assim: não acredite em nada, nem mesmo o que eu lhe informar ou que for discutido aqui nesse webinar, nem nos livros da Conscienciologia ou em qualquer outra informação. É, a, a orientação é que a pessoa experimente, tenha suas próprias experiências pessoais. Nada substitui a experiência. Então, essa é um princípio que a gente adota dentro da Conscienciologia, e é o chamado princípio da descrença. Então, a partir de agora, também, a gente pede até para as pessoas aplicarem esse princípio também. Toda a ciência, a gente, para definir os conceitos novos que são criados também termos técnicos, que são usados para se referir a novos conceitos, a novos conceitos, basicamente. Como em qualquer ciência, a conscienciologia também cria vários neologismos, várias palavras novas. Isso, agora, na medida do possível, eu vou explicando todos os neologismos que eu vou usar aqui dentro dessa palestra, dentro desse webinar, porque boa parte das pessoas assim, não tem pré-requisito. Então, muitas das pessoas provavelmente estão tendo o primeiro contato com a conscienciologia, e aí eu vou explicando cada um dos neologismos. Mas caso algum desses neologismos que eu explicar não tiver ficado claro, por favor, vocês só perguntem que a gente volta e explica novamente, tá? Não se prendam às palavras. O nosso objetivo aqui no webinar é apresentar, são basicamente dois objetivos que eu pretendo alcançar aí nesse webinar. O primeiro deles é apresentar as bases da conscienciologia, que é, assim, como que é o jeito de pensar, a partir de que parâmetros a gente costuma pensar e costuma observar as manifestações da consciência. Então, e a partir dessas bases, apresentar, então, a visão da conscienciologia sobre os principais fenômenos parapsíquicos que são, assim, os mais frequentes, os fenômenos parapsíquicos mais frequentes. Ok? Bom, a conscienciologia, para entender o que é a conscienciologia, primeiro a gente precisa entender o que é a consciência. O que a gente está chamando aqui de consciência é aquele princípio inteligente que move cada um de nós, que anima cada um de nós. Também o conhecido como alma, self, it, espírito, é a personalidade da pessoa, é aquilo que nós somos em essência. E, assim, como a gente diferencia o conceito de o corpo físico e a consciência. Nós não somos o corpo, nós habitamos esse corpo. Então, a conscienciologia, ela é uma ciência dedicada ao estudo da consciência, com uma abordagem de autopesquisa. Por que autopesquisa? Porque só você está com você mesmo o tempo todo. Só você entende e está lúcido, está percebendo os seus pensamentos a sua intenção, o seu modo de pensar o tempo todo. Então, você é a melhor pessoa para pesquisar você mesmo. Então, isso é uma das abordagens que diferencia da ciência tradicional, em que se separa o pesquisador daquele objeto de estudo, daquilo que ele está pesquisando. Agora, na conscienciologia, quando a gente vai pesquisar a consciência, a melhor pessoa para pesquisar uma consciência é ela mesma, porque ela está com ela o tempo todo. Então, por isso a abordagem de autopesquisa da conscienciologia. Mas, além da autopesquisa, a conscienciologia também considera o holossoma, que é, além desse nosso veículo físico, do nosso corpo físico, o holossoma vem do grego holo, que é o conjunto de, e soma é de corpo, ou veículo.
Então, o holossoma é o conjunto de corpos ou de veículos de manifestação que a consciência utiliza para se manifestar. A conscienciologia também tem uma característica da consciência que, como ela não é física, ela não é material, ela não se consegue colocar a consciência dentro de um instrumento de medição do laboratório, por exemplo, como se faz com o corpo físico, que você põe dentro de uma máquina de ressonância magnética, você consegue avaliar certos parâmetros, consegue estudar o soma. Já a consciência não, ela não é física. Então, a gente avalia a consciência, estuda a consciência, a partir das suas manifestações, usando esses veículos de manifestação. Então, em seguida a gente vai abordar quais são esses veículos que a conscienciologia utiliza. Mas além do holossoma, a conscienciologia também considera a existência de múltiplas vidas. Então, o que são essas múltiplas vidas? Nós não somos esse corpo e não tivemos só essa vida. A vida não é única, a conscienciologia considera a existência de uma sequência de vidas que cada um de nós passou. Então, isso tem a ver com a teoria das vidas passadas, a teoria, ou alguns chamam aí teoria das reencarnações. Essa é a abordagem aí das múltiplas vidas. Mas também considera as múltiplas dimensões. Esses assuntos eles estão relacionados. Mas, por exemplo, nesse momento, agora, você está se manifestando prioritariamente aqui na dimensão física, com o corpo físico. Mas, ao seu redor, e junto com você também, os seus outros veículos de manifestação que estão juntos com você, e outras consciências que podem estar interagindo com você, às vezes com lucidez, e para a maioria das pessoas, sem lucidez quanto a isso, tem essa interação entre as dimensões. Então, consciências de outras dimensões também interagem conosco e nós interagimos também com essas consciências. Há uma interação, uma interferência, ou interação talvez seja o melhor termo. Essa interação, muitas vezes, ela se dá a partir da base das bioenergias. Então, alguém já passou pela situação de estar muito bem, estar feliz, e depois de um telefonema, mesmo que esse telefonema fosse algo rápido, que fosse algo sem esforço físico, mas a partir desse telefonema, a pessoa de repente se sentiu cansada. Isso é uma interação energética. Então, outras coisas também, dependendo do ambiente que você passa, você pode se sentir bem ou não se sentir bem a partir dessa interação com o ambiente. Então, isso mostra a necessidade da pessoa conseguir avaliar também as suas interações a partir da energia. A conscienciologia também leva em consideração a cosmoética. Cosmoética aqui como uma questão de lei de causa e efeito e de regras de funcionamento do cosmos relacionados à ética, que funciona em qualquer dimensão, funciona com qualquer consciência, em qualquer momento. Então, ela vai muito além da ética humana. Um exemplo, só para diferenciar aqui, a questão da ética humana, ela não leva em consideração o que a pessoa pensa, mas o que ela manifesta. A ética humana, você começa a observar a partir do comportamento da pessoa. Agora, dentro da cosmoética, por causa dessas outras variáveis, por exemplo, essa interação energética, quando a pessoa pensa, ela já modula uma certa quantidade de energias e que interfere e que influencia outras pessoas e outros ambientes. Então, por isso, ela também tem uma influência, o pensamento já começa a ter influência sobre as outras pessoas. E aí é que começa a ser objeto também de estudo, desde a forma de pensar, incluindo também, obviamente, a forma de agir. Leva também em consideração as verdades relativas de ponta. Aqui a gente diferencia, por exemplo,
das linhas de conhecimento que têm uma raiz mais religiosa ou mística, ou que colocam dogmas que são inverificáveis ou que não podem ser questionados. Aqui, nesse aspecto, ela se aproxima, uma característica da ciência, né? Que as verdades, elas não são absolutas, então por isso elas são relativas, e a gente procura sempre chegar naquelas mais avançadas e levar em consideração as melhores que a gente tem, as melhores práticas, as melhores informações disponíveis. Então por isso as verdades relativas de ponta. E conforme as pesquisas vão avançando, as realidades vão se expandindo, vão se mostrando mais, vão se descobrindo mais informações, essas verdades, elas vão se ampliando também e vão se modificando. Leva também em consideração o universalismo. Esse universalismo, ele é ao contrário do sectarismo ou das divisões, das separações entre as consciências. Então, por exemplo, não importa qual por exemplo, a nacionalidade, a questão de raça, de credo, de qualquer outra característica da pessoa, a conscienciologia ela leva em consideração como sendo uma consciência com os mesmos os mesmos direitos, ou melhor, os mesmos para-direitos, considerando aí as existências, as manifestações extrafísicas, as consciências extrafísicas. Então, leva também em consideração que, por exemplo, até os direitos das consciências extraterrestres, por exemplo, por que não? Eu queria aqui assim, lembrar da consciência que nos trouxe ou organizou essas informações todas sob a forma de uma ciência com um corpus de conhecimento bastante organizado, que foi o professor médico e pesquisador independente Valdo Vieira, que viveu aí de 1932 até 2015. Então, a nossa gratidão aí ao professor Valdo Vieira. Essas abordagens que eu mencionei antes da conscienciologia, elas fazem parte de um conjunto que orienta a forma como a gente vê a consciência. Isso é chamado, tem um conceito, né, que a gente trabalha, que é o paradigma consciencial. A palavra paradigma não é nova, ela a ciência utiliza esse paradigma, e essa palavra, né, paradigma, que é um modelo mental, uma forma de enxergar o mundo. Dá para entender dessa forma, a lente que você usa para enxergar o mundo. Então, um dos pilares ou das bases, das premissas desse paradigma consciencial é o holossoma. Então, eu lembro que eu mencionei lá que dentro da conscienciologia, a gente considera mais de um corpo, mais de um veículo que a consciência utiliza para se manifestar. E a consciência somos todos nós, eu, você, todas as pessoas que você conhece ou que já conheceu algum dia são consciências. Então, nós temos o corpo físico, que esse ninguém duvida, esse todos nós conhecemos, esse a gente tem contato direto o dia inteiro com ele enquanto nós estamos na vigília. Um outro veículo que pouca gente assim se dá conta da sua existência é esse veículo amarelo que está aqui no meio, que é o veículo chamado de energossoma, é o veículo das energias. Então, esse veículo ele está ligado com a vitalidade, com os chakras, com a energia vital, e ele funciona como um elemento de ligação entre o soma e o psicossoma, que é o terceiro veículo, esse que é uma duplicata do corpo físico, é o terceiro da esquerda para a direita, e que esse veículo ele também é conhecido como o perispírito ou o corpo sutil da alma, veículo das emoções, veículo dos desejos. Ele é conhecido em muitas linhas de conhecimento humano, desde a antiguidade, e assim,
é com ele que a maior parte das pessoas consegue ter experiências, quem tem experiências fora do corpo, né, consegue ter experiências lúcidas usando o psicossoma, na maioria das vezes. E o mental soma, que é o último elemento mais à direita, aí, que está se manifestando na forma de uma bola de energia, aí, que é um veículo mental. Esses 4 veículos, o soma, então, é o veículo físico, os outros 3 são extrafísicos. O energossoma é o elemento energético de ligação, o psicossoma é um veículo extrafísico, ele é uma duplicata do corpo físico, e o mental soma, ele já não tem forma humana. Enquanto o psicossoma, ele assim, digamos assim, é a sede das emoções, o mental soma é um veículo da racionalidade. Ele não tem forma física e assim, muitas vezes é representado sob a forma de uma massa energética, uma bola de energias. Enquanto nós estamos na vigília, como agora, assistindo um webinar, todos esses nossos veículos, eles estão coincidentes, eles estão encaixados dentro do outro, mas se manifestando em dimensões diferentes. É como se a gente estivesse falando, não é exatamente a mesma coisa, mas por analogia, dá para entender como se fossem canais de televisão diferentes que ficam no mesmo espaço, mas eles não se misturam, mas todos eles estão coincidentes no mesmo espaço, existem vários veículos. E quando a gente tem uma experiência fora do corpo, uma das experiências mais assim impactantes é a experiência lúcida fora do corpo, a chamada projeção consciente, que ocorre quando esses veículos saem da coincidência espacial um com o outro. Eles deixam de ocupar o mesmo espaço, o mesmo lugar. Então, normalmente eles se separam durante a noite, mais comumente durante a noite, e durante o sono. Agora, vamos trabalhar um pouquinho mais essa questão do energossoma, porque é ele que está relacionado com boa parte dos fenômenos parapsíquicos que nós vamos trabalhar hoje. O energossoma é também chamado de holochakra, corpo energético, duplo etérico, corpo prânico, corpo vital, está relacionado à vitalidade, como eu mencionei, manutenção da vida. Todos que têm corpo físico têm também o energossoma. Não existe vida humana sem o energossoma. Ele faz a ligação entre o psicossoma e o soma e também está ligado à exteriorização e absorção de energias. Essas energias, a gente está o tempo todo trocando energias com o ambiente, da mesma forma como a gente respira, mas a gente pode fazer isso de forma lúcida. Tá? E dentro fazendo parte do energossoma, existem também os chakras, que são vórtices, são centros de força, centros onde há uma maior concentração dessas energias. E dentre esses chakras, existem muitos chakras no nosso energossoma, mas assim, os mais estudados são esses 7 chakras considerados chakras magnos e os 3 chakras secundários. Os magnos são o coronochakra, frontochakra, coronochakra no alto da cabeça, frontochakra na região entre os olhos, ou um pouquinho acima dos olhos, entre as sobrancelhas, né? O laringochakra é um chakra, fica na região da laringe, que está associado à comunicabilidade. Os dois de cima, o coronochakra, está associado à intelectualidade, o frontochakra está associado ao parapsiquismo. Aí depois tem outros também, o cardiochakra, associado também à emocionalidade, à vitalização da região dos pulmões. Umbilico chakra, relacionado à região do plexo solar, da alimentação e do abdômen. Esplênico chakra, esse é um chakra também associado à distribuição das energias para os demais chakras. O sexo chakra, relacionado à libido, à energia de kundalini, a energia sexual básica. E também temos os chakras secundários, os mais estudados, né, que são os palmo-chakras na palma da mão e os plantochakras na planta dos pés e o nucal chakra, ou nuco chakra, na região da nuca. Por que a gente trabalhou neles? Assim, deu uma visão panorâmica rápida desses chakras. Porque dentro dessa especialidade que vai estudar os fenômenos,
a gente acaba dando também, esse é um termo também da conscienciologia, um neologismo, que é a parafenomenologia, porque nós vamos estudar fenômenos parapsíquicos, que são além da dimensão física, e o termo logia é a especialidade. Então, aqui é a especialidade que se dedica, né, a estudar as manifestações parapsíquicas, ou o parapsiquismo, da consciência humana. Aí, essas manifestações, elas podem ser subjetivas, aquelas que têm relação somente com o que acontece dentro da pessoa, ou dentro do seu micro-universo, dentro da sua intraconsciencialidade, ou objetivas, que essas podem ou não aparecer para o ambiente externo. Renan, acho que tem gente aí querendo fazer participações, é isso? Levantando a mão? Você consegue ver aí? Consigo ver a mão levantada, sim. Eu ia sugerir qualquer coisa, mandar ali no QIA, que aí a gente pode inserir aí qualquer intervenção aí no webinar aqui. Márcia Toledo, né? Levantou a mão ali. Uhum. Então, Márcia, manifeste a sua pergunta lá no QIA, que aí o Renan ele traz a pergunta aqui para a gente responde. Ok? Obrigado. Então, esses fenômenos projetivos ou fenômenos parapsíquicos, eles acontecem por meio da utilização do holossoma e das energias conscienciais, especialmente dessas energias conscienciais. Agora, eu queria fazer também uma outra pergunta aí para vocês, assim, para pensar. Que tipo de pessoa que tem parapsiquismo? Parapsiquismo até é uma questão que de vez em quando a gente ouve falar de uma pessoa que tem paranormalidade ou que tem aquela percepção, mas aí e também tem gente na história que às vezes a gente estuda uma pessoa ou outra que tem habilidades especiais parapsíquicas. Mas aí eu queria perguntar que tipo de pessoa que tem parapsiquismo e por quê? A gente pensa, dentro da conscienciologia, a abordagem que a gente trabalha é que todos nós temos parapsiquismo. E por quê? Porque faz parte da fisiologia. Esses veículos de manifestação, eles, naturalmente, isso faz parte da fisiologia dos veículos, pela própria relação entre eles. Então, nós somos seres ou consciências extrafísicas que estamos temporariamente habitando ou nos manifestando através de um corpo físico. Então, não o nosso estado natural, ele é extrafísico. Então, por isso que isso faz parte da... Agora, uma outra pergunta assim, que vale a pena fazer: por quais motivos que é raro ou não é tão comum a gente encontrar pessoas que têm um parapsiquismo desenvolvido aí na sociedade? A maior parte das pessoas que a gente conhece, que a gente convive, não manifesta no dia a dia a maior parte desses fenômenos que às vezes a gente vê na televisão e tal. Mas agora, por quê? Assim, a nossa reflexão tem a ver por causa do esforço físico, o esforço físico não, o esforço que a pessoa faz para perceber isso, tem a ver com uma série de fatores. Um dos fatores é a nossa vida atual, aqui, século XXI, ela é muito atribulada, ela é muito, assim, cheia de tarefas o dia inteiro e a gente acaba correndo o dia inteiro. Então, muitas vezes a gente até percebe aquele nosso parapsiquismo, mas às vezes não dá muita atenção. E quando a gente passa muito tempo sem dar atenção para aquele sinal, aquela percepção sutil, com o passar do tempo a gente acaba deixando de perceber. Então, isso é dos motivos aí que tem levado a esses fenômenos parapsíquicos não serem tão comuns atualmente. Embora no passado já tenham sido bem mais comuns. Né? Renan, Júlio, oi. nós temos uma pergunta aqui, acho que está relacionado aí com fenômenos, né, parapsíquicos, que é a seguinte:
Olá, frequentemente eu tenho paralisia do sono. Você poderia explicar melhor isso? Eu não sei se é o momento agora de explicar, talvez você vai explicar logo em seguida, mas já deixo aí a pergunta para ser respondida, né? Acho que tem mais gente que pode ter essa dúvida. Só para entender o que que o que que você está querendo se referir a como paralisia de sono, tem um fenômeno parapsíquico que é bastante comum, que é o que é chamado de catalepsia projetiva, que quando a pessoa ela retorna de uma experiência fora do corpo, é relativamente comum, assim, tem muitas pessoas que passam por isso com certa frequência, de ela acorda e não consegue se mover. É esse a sensação que você está se referindo como paralisia do sono? Porque se for isso, o termo técnico que a gente usa para isso, o fenômeno estudado pela Conscienciologia que está relacionado a isso, é chamado de catalepsia projetiva. É um fenômeno que eu tenho preparado ele aqui para a gente trabalhar, para a gente abordar ele. Ele não tem assim nenhuma sequela, não deixa nenhuma sequela, é totalmente inofensivo e assim ele se trata de algum problema ou algum problema momentâneo, passageiro, do controle, do reencaixe do controle motor sobre o corpo físico. Então, apesar da pessoa estar conseguindo perceber, ela não consegue comandar os músculos. Isso é temporário e isso mostra que ela está semi-descoincidente, não está perfeitamente encaixada o seu veículo, porque os comandos não estão passando. E aí isso é um ponto que facilita, que deixa ela mais fácil de conseguir a experiência fora do corpo. Eu não sei se a resposta for, assim, se foi respondido, ok, se não, sinaliza para a gente, descreve um pouco melhor esse fenômeno para que a gente possa responder melhor, ok? Enquanto isso, Renan, eu posso pedir para você passar a segunda enquete lá sobre os tipos de fenômenos que as pessoas mais experimentam? A intenção, pessoal, é ter uma noção de quais os tipos de fenômenos que vocês já experimentaram alguma vez na vida, porque com isso, esses são alguns dos fenômenos que eu preparei para trazer para esse webinar, e com isso a gente pode dar uma ênfase maior naqueles que tem que mais gente está percebendo. Uhum. Ah, bom, nós já temos aí as respostas de cerca de 70% das pessoas. Vamos aguardar só mais alguns instantes aí para ver se mais algumas pessoas ainda respondem. Ah, esses fenômenos são fenômenos relativamente frequentes, né, das pessoas terem percebido até mais do que um desses fenômenos. Ok, temos 75% das respostas já para esses fenômenos. Eu acho que vamos suspender, então, vamos encerrar? Pessoal, vocês conseguem ver as respostas aí? Nesse... Deixa eu...
Vocês conseguem ver as respostas? Então, tem aqui o sonho de que está caindo e acordando subitamente, foi manifestado aqui com 79% das pessoas das pessoas que responderam já experimentaram esse sonho de queda. Esse próximo fenômeno aqui, que eu comentei agora, que teve uma pergunta, que é a catalepsia projetiva, que é quando a pessoa acorda sem conseguir se mover, também aí foi manifestado aqui por cerca de 50% das pessoas que responderam. A telepatia, ela está em segundo lugar aqui, também com 75%. A percepção de presenças não físicas no ambiente está também com 69% de presenças. E perceber algum evento antes de acontecer, que é a pré-cognição. Eu vou procurar dar um pouco mais de tempo aí nesses eventos, né? E nesses fenômenos, e no decorrer da apresentação. E caso vocês tenham algum outro fenômeno que não esteja presente aqui, que queiram também tirar alguma dúvida, sintam-se à vontade. Eu trouxe mais ou menos uns 15 fenômenos aqui para a gente trabalhar. 10 é o que cabia nessas opções da enquete, mas o livro Projeciologia, que é a base aí de estudo desses fenômenos parapsíquicos, ele tem 54 fenômenos diferentes que são abordados. Então, eu vou dar continuidade aqui aos nossos fenômenos parapsíquicos. Esses fenômenos, antes de entrar especificamente nos fenômenos, vale a pena a gente dar explicar algumas características, generalidades que funcionam para todos eles, né? Então, é frequente a ocorrência de vários fenômenos simultâneos. Isso que a gente fez essa enquete, ela também mostra isso, que boa parte das pessoas tem vários desses fenômenos simultaneamente, ou às vezes simultaneamente, ou às vezes não necessariamente simultaneamente, mas é comum acontecer vários fenômenos simultaneamente. Um fenômeno também ele pode desencadear outro. Então, às vezes, uma experiência fora do corpo pode desencadear uma retrocognição, que é uma lembrança de vida passada, e por aí vai. São várias ocorrências que podem ser desencadeadas a partir de um fenômeno. O percentual também aqui de animismo e parapsiquismo, ele pode variar. O que eu estou chamando aqui de animismo e parapsiquismo? Tem fenômenos que podem ser produzidos pela vontade da própria pessoa. Ela mesma pode produzir por sua própria vontade. E tem fenômenos que têm uma influência predominante de outra consciência sobre ela. Então, os fenômenos que são produzidos pela própria vontade, eles são chamados de fenômenos anímicos, ou fenômeno que vem de alma, aquele que anima a própria pessoa que produz. E tem os fenômenos parapsíquicos, que são produzidos a partir ou com a participação de consciências extrafísicas ou de outras consciências, em geral consciências extrafísicas. Esses fenômenos, em geral, eles são predispostos a partir de uma descoincidência desses veículos, quando eles não estão totalmente encaixados. E essa descoincidência ela pode ser uma mini descoincidência ou uma maxi descoincidência. Quando a descoincidência não é completa, ou quando ela é muito pequena, isso é chamado de mini descoincidência. Às vezes, sabe aquela situação que você está andando um pouco distraído e passa por um local ou por exemplo, tem um degrau que você desce, ou um buraco pequeno que você pisa e sem se dar conta, e tem aquela sensação de falta de peso, aquilo já é uma mini descoincidência. Tá? Então, ou quando você está... aquela situação da pessoa não conseguir se mover com a catalepsia também é uma mini descoincidência. Esses fenômenos, então, eu comentei no início que eles podem ser subjetivos ou ambivalentes. Ambivalentes é quando pode ter repercussão externa, né? Por que a gente não fala só que são objetivos? Porque nem sempre tem essa repercussão externa. Então, pode ter ou não. O primeiro deles, talvez o mais sério, o mais impactante, aquele que vai ter maior influência na qualidade ou na mudança de perspectiva de vida para a pessoa, é a experiência fora do corpo ou a projeção consciente. Então, essa é uma descoincidência lúcida, uma maxi descoincidência,
ou de psicossoma ou de mental soma. Essa figura que estou mostrando aqui é uma descoincidência de psicossoma, uma projeção de psicossoma, em que o soma ele está na dimensão física, deitado ali sobre a cama, e o psicossoma já se descoincidiu, já se manifestou à distância do corpo físico, e está, nesse caso aqui, volitando ou flutuando longe do corpo físico e ligado por um elemento energético de ligação chamado cordão de prata. A projeção consciente, ela tem vários tipos de projeção consciente. Tem a melhor referência em termos de livros para estudar a projeção consciente é o Tratado Projeciologia. Ele é um livro técnico bastante robusto e quase que exaustivo a respeito do assunto, e que trata, digamos assim, oferece aí uma panorâmica sobre o fenômeno. E ela pode ser, a projeção ela pode ser espontânea, natural, sem a pessoa fazer força. Ela pode ser voluntária, induzida por uma técnica projetiva. A pessoa pode usar uma técnica para sair do corpo, que pode otimizar isso. Ou até pode ser forçada. Às vezes até essa forçada, vamos supor, por um fenômeno do tipo uma experiência de quase morte, é o caso de uma experiência forçada por uma situação crítica, que pode ser, por exemplo, sei lá, uma anestesia dentro de uma mesa de cirurgia, em cima de uma mesa de cirurgia, ou um acidente de carro, por exemplo, pode ocasionar uma experiência fora do corpo forçada. Agora, todas elas são mais frequentes durante o sono, e aqui eu trouxe 2 livros como exemplos, né, para começar a estudar o assunto. Um deles é o Projeciologia, o outro é o Projeções da Consciência. O Projeções da Consciência, ele é um livro de relatos, ou um diário de experiências fora do corpo. Aqui eu tenho uma outra edição do livro, uma edição mais antiga, que eu uso para minha pesquisa, e que ele mostra ali um diário de experiência justamente do professor Valdo Vieira, né, num período aí de 6 meses de existência. Um outro fenômeno... Oi? Nós temos uma outra pergunta aqui no nosso QIA, que é justamente qual a relação que você faria entre o parapsiquismo e o equilíbrio emocional. Já que a gente falou de alguns fenômenos, né? Como que isso impacta? A gente teve também alguns comentários no nosso chat relacionados a algumas experiências que trouxeram medos, né? A partir da visualização de algumas sombras ou a sensação de estar sendo tocado, enfim, pode gerar uma sensação de medo se a pessoa não está com muita lucidez, né? Então, acho que essas duas perguntas, elas estão relacionadas. Bom, o medo, ele é também uma reação emocional, e o mais comum é o medo daquilo que a gente não conhece. Então, quando a pessoa... É natural que qualquer coisa que você vá ter as primeiras experiências, vai se manifestar da primeira vez, é natural ter uma insegurança, ter um medo a respeito disso. Então, o que vence o medo? É você começar a estudar isso, começar a estudar o que pode acontecer e começar a vivenciar isso de maneira gradativa e começar a ir enfrentando esse medo gradativamente. É uma das formas da gente trabalhar isso. No caso específico das experiências fora do corpo, pode ajudar muito você estudar, fazer um curso sobre o assunto, começar a ler livros com experiências de outros projetores, e você começar a ter, assim, a experimentar isso gradualmente. Aquele próprio fenômeno lá que a gente comentou antes, da catalepsia projetiva, para quem não conhece do assunto, aquilo ali costuma ser apavorante, porque a pessoa acha que aconteceu alguma coisa, que ela está... E aquilo ali é temporário, passageiro, não deixa nenhuma sequela. A mesma coisa a projeção. Em geral, se a projeção fosse tão perigosa quanto alguns acabam descrevendo, boa parte das pessoas morreria durante a noite, porque enquanto a gente dorme, a gente descoincide, a gente sai.
E muitas dessas experiências que a gente tem com pouca lucidez, que são as chamadas projeções semiconscientes, muita gente acaba confundindo com sonhos. Então, a questão é principalmente de entender como é que essas coisas funcionam. A questão do equilíbrio emocional, ele está muito ligado com a qualidade da experiência parapsíquica. Você pode ter experiências parapsíquicas com ou sem equilíbrio emocional, mas a qualidade vai ser completamente diferente. Se a pessoa tiver com um desequilíbrio emocional, a tendência é ela não pensar, não conseguir raciocinar, não conseguir captar a informação da melhor maneira e acaba se prejudicando, acaba assim não tendo um bom proveito, um bom proveito da experiência, né? Acaba interpretando as coisas erradas e acaba não fazendo aquilo que faria no seu melhor juízo. Então, a questão emocional é uma das coisas que dificulta a qualidade das experiências e muitas vezes dificulta até a própria experiência. Porque, vamos supor, quando a pessoa está querendo se projetar, se ela tem, enquanto ela está saindo do corpo, ela começa a ter medo, a reação natural do próprio veículo, do próprio o cordão de prata, essa conexão energética, é trazer a consciência de volta. E aquilo ali é uma espécie de salvaguarda. Esse cordão de prata não tem jeito de cortar, não tem jeito de se romper assim facilmente. Ele tem uma elasticidade que não se conhece limite. Você pode, inclusive, sair do planeta numa projeção. Tem o que é chamada das exoprojeções, são uma projeção consciente além do planeta, né, extraterrestre, né, saindo do planeta, para ter uma ideia da capacidade de extensão desse cordão. Então, a gente vê que a maior parte desses medos, eles são em função do desconhecimento. Agora, a instabilidade emocional, aí às vezes, aí nós começamos a entrar numa seara bastante complexa, porque a consciência é bastante complexa. Isso pode ter a ver com o comportamento que a pessoa vem desenvolvendo ao longo das vidas e que às vezes valorizou muito a questão emocional e às vezes ela é muito, assim, tem mais ênfase para a questão das emoções. Tem pessoas que têm um perfil um pouco mais, digamos, para a racionalidade, outros com mais ênfase na emocionalidade. Extremos, nenhum dos extremos é bom. O ideal é a gente conseguir trabalhar com equilíbrio as duas coisas. Se tentar, digamos assim, sufocar a questão das emoções, não vai funcionar. Essa é uma receita que não funciona. Mas é começar a entender isso, começar a amadurecer, começar a trabalhar bem, começar a entender como é que funcionam as suas emoções e amadurecendo e trabalhando isso. Então, a própria afetividade também. Ok? Espero que tenha atendido aí as perguntas. Caso não tenha atendido, volte a perguntar que a gente volta no assunto. Um dos tipos de projeção é a autobilocação, que ela é bastante impactante, porque o projetor vê o próprio soma. Aí é impactante porque você tem a lucidez de que você não é o soma. Isso é mais impactante do que, por exemplo, às vezes a própria projeção que a pessoa tem longe do corpo, se ela não viu o corpo, às vezes a lucidez não estava tão alta e ela não se dá conta de que aquilo foi uma experiência fora do corpo e ela acha que foi um sonho. Aí isso não traz o mesmo impacto. Quando a pessoa tem uma experiência dessas, aí ela percebe nitidamente, não, eu não sou o corpo físico. É uma das experiências bastante impactantes, não é a única. Dentro da projeção consciente, então, como eu ia falando, o nível de lucidez varia. Tinha algumas das pessoas que mais responderam aí, que tinham experiências, era relacionada a esse sonho de queda abrupta. Só que eu vou perguntar de novo para vocês que tiveram essa experiência. Você sempre acorda antes de concluir a queda, né? Antes de bater no chão, né? Então, como é que funciona isso? Em geral, o nosso mecanismo, nossa consciência, nosso cérebro, ele tenta adaptar as experiências que a gente tem para aquilo fazer sentido.
Quando a gente está levemente fora do corpo, numa descoincidência, ou às vezes até numa distância maior, e acontece alguma coisa qualquer, algum estímulo qualquer, pode ser que haja uma interiorização, um reencaixe abrupto, rápido. Esse encaixe dá essa sensação de queda e a pessoa associa isso e às vezes tem a sensação de ser uma queda enorme e foi alguns centímetros às vezes. Só que a pessoa geralmente acorda antes de bater no chão, ela não se machuca nisso, mas acorda assustada. Isso a maior parte das vezes é o que a gente observa nisso aí. E também é natural, mostra que a pessoa estava fora do corpo, ou pelo menos uma hipótese, assim, lembram do princípio da descrença lá atrás, lá do início? Levem isso digamos, como uma hipótese de pesquisa, mas para a gente é bem plausível e eu já percebi isso também comigo, que algumas vezes foi realmente um reencaixe. Eu consegui perceber que eu tinha lucidez naquele momento para perceber que foi um reencaixe e aquela sensação de queda. Essas outras situações também de voo agradável, sensação de liberdade voando, deslizando com os pés descalços. Algumas vezes também aquela coisa de estar correndo assim e você não tem necessidade de colocar o pé no chão. A outra coisa de estar vestido inadequadamente, por exemplo, de pijamas dentro de um evento social. Então, isso mostra que está numa experiência fora do corpo, mas sem muita lucidez. Não é uma projeção totalmente consciente. Outro evento impactante são as experiências de quase morte também. Isso aí é relacionado é um tipo de projeção consciente forçada. O roteiro aí frequente ele é aquela coisa, tem o acidente ou a cirurgia, né? Aí tem a projeção. Muitas vezes acontece essa autobilocação, às vezes não acontece a autobilocação, mas é frequente acontecer quando a pessoa vê o próprio corpo e está saindo dele. Muitas vezes no impacto do carro, por exemplo, se foi um acidente de carro, a pessoa se machucou, ela tá dolorida. E quando ela sai do corpo, ela percebe que não tem mais dor nenhuma. Ela tem uma sensação muitas vezes de paz, tem o efeito túnel, que é um túnel escuro com uma luz no final e a pessoa atravessa isso aí. Isso parece ser um movimento de translocação de um local para outro. Tem um momento de um contato com ou uma consciência ou um grupo de consciências que vem receber essa pessoa, é o comitê de recepção, muitas vezes é ou um ex-parente que já morreu, ou muitas vezes, dependendo do arquétipo que a pessoa tem, das crenças dela, pode ser, por exemplo, um ser de luz ou um santo. Se a pessoa é muito devota de um santo, vai ser, possivelmente, alguém vai se manifestar como aquele santo para que a pessoa assim, se sinta confortável com a abordagem. Tem uma percepção de um limite, de um ponto que se ela passar, ela não retorna. Tem um limite de não retorno. Às vezes é uma cerca, às vezes é um rio, às vezes é uma porta. Tem uma questão, às vezes, da análise da vida. Então, essa análise tipo, passa a vida inteira pela cabeça da pessoa e ela faz uma retrospectiva e tem uma decisão de voltar, né? Então, é lógico que as pessoas que decidiram não voltar, a gente não tem o relato. Então, aí já... Alguns livros aí sobre a experiência de quase morte. Nós temos aí 3 livros de pesquisadores, 2 deles ainda do século passado, aí o Raymond Moody Jr. E o Dr. Scott Rogo, De Volta à Vida, né? Volta à Vida do Scott Rogo e A Vida Depois da Vida do Raymond Moody Jr. Esse outro, que é o que acontece quando morremos, é uma pesquisa um pouco mais atual do Dr. Sam Parnia, que ele faz uma pesquisa em laboratórios, em centros cirúrgicos, lá onde tem pacientes em estado terminal. E tem um caso aqui da Lucy Lutfi, que é uma experiência dela. Então, é um relato de experiência. Tem tanto os pesquisadores quanto o relato de alguém que passou por isso. Esse aqui é o fenômeno da catalepsia projetiva. Eu vou pular aqui porque a gente já passou por ele, tá?
Júlio, tem oportunidade aí de uma sair novamente. perguntinha aqui no chat. Posso fazer? Sim, sim. Na medida que houver perguntas aí, Renan, você pode me interromper aí e vai lançando. Tranquilo, é o que eu estou fazendo mesmo. Então, é o seguinte, a pergunta é em relação a uma experiência ou algumas experiências quando era criança ou adolescente, né, sonhava que voava, exatamente como o Peter Pan, né? Então, ele se sentia como se fosse de verdade, né? Uma sensação de realismo muito grande, com vento no rosto e etc. Então, pergunta, seria isso que poderia chamar de projeção? E aí eu complemento com outro comentário, né, feito por outra participante, de que ela já se sonhou essa questão à noite de estar em algum lugar conhecido e ela se percebeu com os próprios pijamas, né? Então, como que funciona isso, né? Já que ela realmente estava dormindo na hora e não era sonambulismo, né? Então, esse sonho com liberdade aí de conseguir de volitar ou voar ou flutuar e se deslocar com grande velocidade, no estilo do Peter Pan, é porque na infância, muitas vezes as nossas atenções, elas não estão tão focadas, e também a própria conformação do cérebro e do holossoma não está tão focado aqui nessa dimensão física. Então, a tendência é a pessoa conseguir rememorar melhor essas experiências e conseguir ter um pouco mais de lucidez fora do corpo. O fato de a pessoa ficar na dúvida se aquilo era real ou não, isso é um indicativo não da projeção em si, mas do nível de lucidez que a pessoa tinha naquele momento. Isso varia bastante. Varia de acordo com o nível, desde o momento que a pessoa está, o nível, a quantidade de energia que a pessoa leva junto consigo quando sai. Quando leva muita energia, a tendência é ter menos lucidez. Então, e essa quantidade de energia varia de experiência para experiência. Então, às vezes, numa noite, você vai sair bem leve, com pouca energia do energossoma. Essa energia do energossoma ela é uma energia que faz a ponte entre o extrafísico e o físico. Então, se leva mais componentes de energia física, né, mais próxima da dimensão física, junto do energossoma, ela tende a ficar mais densa, mais difícil de se movimentar, um pouco mais lenta, e com um raciocínio não tão límpido. E, ao mesmo tempo, se está com uma lucidez maior, se está com menos energia, tende a ter lucidez maior. A outra pergunta, Renan, era sobre... O outro comentário era... Era sobre a percepção de se ver de pijamas num Ah, sonho sim. ali que é no nível de lucidez um pouco mais alto, né? E achar isso interessante, no mínimo, né? Sim, sim, mas isso mostra justamente que está com um nível de lucidez intermediário. É comum também, o projetor, quando vai se projetar, ele acaba levando ou plasmando o traje que ele estava usando quando foi dormir. Então é comum acontecer os projetores saírem por aí de pijama. Agora, isso não é uma limitação. Se a pessoa tiver com lucidez e pensar numa outra roupa, ela pode trocar, digamos assim, materializar ou plasmar a roupa que ela quiser na hora que ela está projetada. Então, isso, quando a pessoa se manifesta dessa forma, ainda de pijama, mostra que o nível de lucidez ainda não tá no mesmo nível da vigília. Mas, se ela lembra que estava num evento desse tipo, já tem um nível de lucidez, sim. Então, já tem um nível de crítica ali para reconhecer a situação. E outra, teve também uma rememoração, teve a lembrança disso, que é um outro fator que a gente não abordou ainda. Mas, às vezes, a gente até tem a experiência lúcida fora do corpo, mas não lembra. E aí, como é que você sabe que você teve a projeção se você não lembra? É porque teve outro projetor que lembrou, que ele esteve lá junto comigo e me lembrou que teve. Então, isso acontece, tá, gente? Então, são duas dificuldades. Três dificuldades, eu diria. Uma delas é sair do corpo, a outra é manter lucidez, e uma terceira é lembrar do assunto. Mas, superados isso aí, vale muito a pena. É muito rico, muito interessante. E, Júlio, sobre a catalepsia, né? Temos comentários assim de que algumas pessoas já tiveram e tiveram uma angústia muito grande, né? Tanto por não conseguir se mexer ou talvez por querer
levantar da cama e terem a sensação assim de foi muito sofrida essa experiência, né? E também uma pergunta de se o estado mental ou emocional antes de dormir influencia as projeções. O estado emocional influencia bastante, mas só um pouquinho, vamos voltar um pouquinho na catalepsia. Eu acabei não falando também, então, a regra, ou digamos assim, uma técnica para encerrar a catalepsia projetiva. Que é assim, em geral a pessoa quer mover, quer levantar da cama de uma vez só. Mas assim, o que funciona mais, pelo que a gente tem observado nas pesquisas, é assim, tentar se concentrar num pequeno músculo, por exemplo, uma pálpebra, ou a ponta da língua, ou uma pontinha do dedo, porque parece que quando encaixa, quando você conseguiu encaixar um pequeno músculo, todo o resto parece que encaixa também, o controle consegue se encaixar, você assume o controle do corpo normalmente. Tá? Então, essa é uma técnica que se usa para encerrar a catalepsia. Mas ela também, como eu comentei antes, se a pessoa quer sair do corpo, ela já está com o pé meio fora ali do corpo. Então, um para-pé, né? Já fica mais fácil ela sair do corpo do que começar do zero, começar da coincidência total. Então, mas nem sempre a pessoa vai ter, por exemplo, se está na hora dela levantar e seguir para o trabalho, às vezes não dá tempo de querer tentar uma nova experiência. Ou então, outra coisa, se a pessoa teve a experiência, ela voltou, está na catalepsia e lembra da experiência, às vezes vale mais a pena ela se esforçar para recoincidir naquela hora do que tentar uma outra experiência e correr o risco de perder a rememoração. Então, a lembrança. Okay? E, em geral, nessa segunda experiência, se a pessoa, por exemplo, saiu do corpo, quando ela volta, tem a catalepsia. Caso ela saia do corpo de novo, em geral, na segunda volta, não ocorre a catalepsia. Então, isso... E assim, eu volto a frisar, é inofensivo. Em geral, as pessoas se assustam porque não conhecem. Mas, assim, passa em poucos minutos. Geralmente é coisa de segundos, ou, digamos assim, muitos segundos ou poucos minutos, essa sensação. Só que a percepção do tempo parece que dá quando a pessoa não sabe, né? Eu sei bem o que é isso, mas dá essa sensação de impotência, de uma sensação ruim, né? Na catalepsia projetiva. Vou fazer uma outra pergunta que eu acho que essa é bastante relevante, provavelmente uma dúvida bem geral aí em todos os participantes. Como posso ter certeza que tive uma projeção e que não foi apenas um sonho? Ou seja, qual é a diferença entre sonho e projeção? Essa é uma boa pergunta. Assim, tem vários indícios que você pode ter de diferença do sonho de projeção. Se você está com o mesmo nível de lucidez extrafisicamente que você tem agora na vigília, agora raciocinando, observando tudo que está ao redor, você, em geral, já não vai ter esse tipo de dúvida. Mas a dúvida surge naquelas experiências que você tem um nível de lucidez intermediário. E aí tem alguns parâmetros que você pode conseguir avaliar. Por exemplo, no sonho, a gente não tem a possibilidade de perceber a saída do corpo. Por exemplo, você não sonha que está com a percepção da saída. Só que muitas vezes, nesse momento, a pessoa também não está lúcida. Então, isso nem sempre vai ser útil aí para resolver. Você pode começar a desconfiar, por exemplo, do seu nível aí de lucidez e começar a se questionar, mesmo durante a sua vigília, por exemplo, começar a se perguntar, eu estou dormindo ou estou acordado? Se você lembrar, por exemplo, que, não, peraí, aqui eu não vim, como é que eu vim para cá? Você pode fazer o rastreamento do seu trajeto até onde você esteve. Você pode fazer, por exemplo, tem várias coisas que podem ajudar na manutenção e no nível de lucidez. Por exemplo, você se localizar, você começar a perceber onde é que você está, como é que você fez para chegar lá. O sonho, ele tem uma característica que você é mais
em geral, é mais sonhado do que você é mais passivo sobre você. Você se torna mais passivo no sonho do que ativo. Ele acontece. Na projeção, você é um protagonista. Você tem condições de tomar decisões, de agir. Então, essa é uma diferença assim, bem característica. O sonho, ele parece ser uma reação, assim, talvez neurológica, né? Uma reorganização das memórias e, às vezes, as imagens ou as informações ficam um pouco confusas. O que, às vezes, torna isso um pouco difícil de diferenciar, principalmente nas primeiras experiências, é porque, às vezes, a nossa lucidez fora do corpo também não é aquelas coisas e a gente acaba confundindo mesmo. Renan, não sei se clareou aí a pergunta. Você quer complementar alguma coisa? Imagino que sim. O que eu gostaria só de complementar é que realmente essas experiências pessoais, elas muitas vezes nos colocam com esses detalhes que o Júlio está falando, em questões de autocomprováveis, né? Então, existem até algumas técnicas que podem ser feitas durante a projeção para se comprovar para si mesmo, né? Um exemplo, muitas vezes, a interação com algum ambiente e depois, voltando e acordando, voltar àquele ambiente para identificar os detalhes que foram percebidos. Às vezes, algumas técnicas utilizadas de algum número, por exemplo, de 5 dígitos que você pode combinar com um amigo ou alguém para deixar ele em algum lugar sem que você saiba, aí você pode buscar ir até o local para visualizar isso. Então, tem várias técnicas que muitas vezes não são feitas para comprovar para os outros, né, mas servem muito para comprovar para si mesmo que aquela experiência realmente tem um nível de realidade que você vai poder experienciar. Tem você falou de um ponto aí da questão da comprovação, por exemplo, as pessoas não têm duas pessoas com o mesmo sonho. Se, por exemplo, vocês encontrou com alguém e esse alguém lembra de algo assim que faz sentido com com a experiência que você teve, aí já não é sonho. Aí já foi uma vivência conjunta, foi uma vivência, uma projeção consciente, às vezes talvez não tão consciente assim, talvez semiconsciente, mas conjunta. Tá? Existem os dois fenômenos, tá? Existe o sonho e existe a projeção. As pessoas acabam lembrando mais dos sonhos e por isso ninguém duvida que os sonhos existam. Agora, como é menos gente que teve projeções conscientes com nível de lucidez mais alto, assim, tem menos gente que lembra disso ou que pensa nisso de maneira a aceitar isso mais tranquilo. Podemos seguir? Tem alguma questão a mais? Não? Tranquilo, podemos seguir. Eu mencionei também aqui a questão da clarividência, que é uma percepção de informações, ou situações, ou objetos, ou consciências que estão em dimensões mais sutis. Esse exemplo que está na figura aí ao lado, ele é um tipo de clarividência chamado de clarividência facial, que assim, ele é até mais fácil de ser de acontecer por causa da disponibilidade de energias ali disponível na face da outra pessoa. Tem um energossoma ali. Então, aquele energossoma pode facilitar a manifestação de uma outra consciência extrafísica na face da pessoa que está ali. Então, é um tipo de clarividência. E aí tem vários tipos, né? Você pode avançar no nível de clarividência e conseguir ter, por exemplo, uma clarividência do ambiente e conseguir perceber as consciências extrafísicas no ambiente sem mais ninguém estar perto. E às vezes ela só é impressiva, ela só aquela sensação de que você percebeu alguém perto. E isso é mais comum, até mais comum essa percepção. E inclusive teve bastante gente aí que anotou que tinham já de vez em quando percebem essas presenças, né? Essas presenças extrafísicas, às vezes, elas são em formato de imagens, essa sensação de presenças.
E às vezes é só a sensação de uma presença. Você percebe às vezes até a energia chegando. Percebe, por exemplo, por onde que está chegando. Ah, está chegando pela minha direita aqui uma pessoa, ou uma consciência. Às vezes você percebe se ela é agradável, se não é agradável. E aí por aí vai. Aí dá para perceber o padrão dessa consciência. O padrão de manifestação dela, né? Se é um nível mais maduro ou se é nível mais imaturo, mais perturbado, né? Um exemplo de livro aqui sobre clarividência é esse do Rodrigo Medeiros. Eu tenho aqui o livro é esse aqui, do Rodrigo Medeiros, Clarividência, né, Teoria e Prática. Aí ele mostra essas... E uma variação da clarividência é a clarividência viajoura, que é quando você consegue projetar parte das energias do frontochakra para algum outro lugar à distância e consegue informações visuais a respeito do que está acontecendo lá. Então tem captação de imagens lá do que está acontecendo à distância. Outro fenômeno aqui, eu não cheguei a perguntar isso, mas não estava naqueles fenômenos que a gente incluiu na enquete, que é assim muito próximo da clarividência, que é mais relacionado a imagens e a visão, é a clareaudiência. Está relacionado à audição. Ele está próximo também da questão da telepatia. Então, é a questão da comunicação aqui a partir de sons e, às vezes, se manifesta realmente, você escuta como se fosse ouvindo pelo ouvido físico. E, às vezes, ela é mais sutil, assim, é bem mais sutil e, às vezes, e aí já pode, digamos assim, chegar mais próximo da telepatia, que já não tem mais o som, tem só a ideia. A clareaudiência aqui é a telepatia, né? A telepatia, então, é a comunicação aqui ou transmissão de pensamentos, né? Também tem bastante gente aí que manifestou que teve telepatia. Agora, eu queria perguntar aí, entre essas pessoas que perceberam, que já vivenciaram a telepatia, o que é mais difícil? É transmitir ou é receber? E por quê? Aqui a gente lembra que a afinidade entre as pessoas, ela favorece a telepatia, mas nem sempre é uma condição assim necessária você conhecer a pessoa de longa data ou mesmo conhecer a pessoa. Às vezes pode acontecer telepatia já num primeiro contato. Então, hoje a gente já teve um evento aqui de um caso que aconteceu hoje, até que dá para relatar aqui, que tem assim alguns indícios aí de telepatia. Não sei se foi bem telepatia, mas chega perto. Ela pode ter sido também uma questão de uma leitura energética, que está muito próxima aí da telepatia. Que foi assim, uma pessoa entrou em contato por e-mail com um amigo meu, e esse amigo me passou uma informação, e essa pessoa estava fazendo um pedido. E aí, nesse pedido, assim, eu percebi que a gente devia ir um pouco além desse pedido, que a condição que a pessoa estava pedindo era, era uma condição X. E eu acabei respondendo para esse amigo, ó, faz o seguinte, conversa com a pessoa e pede o que realmente ela precisa, qual que é o que vai ficar bom para ela. E esse amigo falou, e eu já comentei, ó, eu acho que talvez um bom ponto seria esse ponto aqui. Eu acho que é melhor ir um pouco além daquilo que ela pediu e vamos para esse ponto aqui. E ele falou isso, falou para ela, só que sem falar qual que era o ponto, ele só fez a proposta. E a pessoa devolveu, na questão de alguns minutos, ela devolveu isso, e foi exatamente aquele ponto que eu tinha manifestado para esse meu amigo. Então aí acabou ficando uma espécie de telepatia com testemunha, que muito, muito interessante, aí uma sincronicidade aí com o evento de hoje, aí, que ia falar sobre esse assunto. E que, assim, foi um pouco para mim foi um ponto meio fora da curva, porque para mim o que mais acontece é justamente a telepatia com as pessoas com quem eu tenho mais afinidade, e não com pessoas com quem eu não tenho contato. Mas vamos lá.
Um outro evento aqui, um outro fenômeno que é relativamente comum aqui é a percepção de eventos ou situações antes de acontecerem. Aqui vou citar alguns exemplos aqui. Tem um seriado que há muito tempo atrás eu assistia, que era esse Dead Zone, que no Brasil foi traduzido aí por O Vidente, e que mostra um parapsíquico que ele tem essa habilidade de perceber algumas coisas que vão acontecer com as outras pessoas, ou com uma situação inteira, às vezes com uma cidade e tal, e ele tem essas percepções. Um outro exemplo aí, que é famoso também, é o caso do Nostradamus, que era um parapsíquico bastante conhecido também, e uma das habilidades que ficou mais famosa, né, nessa vida desse parapsíquico foi a questão da pré-cognição, ou premonições, né? É um sinônimo, tá, pessoal? Premonição é um sinônimo de pré-cognição, o conhecimento antecipado de um fato. E a hipótese que a gente admite que pode explicar isso, como é que a pessoa soube de alguma coisa que ainda não aconteceu? Assim, a hipótese é que ela está captando informações nas energias que estão para acontecer para aquele evento. Todo evento, antes de acontecer, tem uma sequência de outros eventos que antecedem isso. E a energia disso vai acabar confluindo para que aquilo aconteça. Então, isso pode ser relativo a um evento pessoal, envolvendo só eu, só a minha pessoa, ou uma pessoa conhecida. Pode ser um evento de um grupo, ou pode ser um evento coletivo, de uma cidade, ou de um país, ou alguma coisa maior. Então, aí vem aquela pergunta, né? Dá para mudar se eu perceber alguma coisa que vai acontecer, eu posso mudar isso? Eu diria que depende. Depende do quê? Depende da quantidade de energia envolvida com aquele evento. Se for um evento, por exemplo, envolvendo uma nação, ou envolvendo, sei lá, uma quantidade muito grande de pessoas, em geral, já tem uma quantidade grande de energias envolvidas com aquele evento. Então, se você tiver gabarito suficiente para mudar o curso dessa quantidade de energias, sim. Mas, assim, em geral, é mais comum a gente conseguir mudar o que pode acontecer com a gente. Então, um caso, assim, mais... se eu for por ali, vai acontecer alguma coisa. E, às vezes, a gente não dá bola. Quantos aí já chegaram a passar por isso? Não, eu percebi que não era para passar por ali, mas eu fui, mesmo não dei bola e fui, e aconteceu. Então, esse tipo de coisa mostra que às vezes a gente não dá bola para o nosso próprio parapsiquismo, que a gente tem e não dá bola. Então, vale a pena, assim, dar atenção aí, dar uma boa atenção para o nosso parapsiquismo. E o fenômeno contrário também acontece, o fenômeno da retrocognição, ou a lembrança de vidas passadas, de eventos passados, que não estão acessíveis à memória. Aqui a gente fala em eventos porque o mais comum é as pessoas associarem com vidas passadas. Mas pode acontecer, às vezes, de ser uma lembrança lá da infância, que a pessoa, mesmo que ela quisesse, ela não lembraria. Uma coisa assim bem prosaica que uma vez aconteceu comigo, foi que recentemente aí eu quando encontrei aí um produtor aí de hortaliças orgânicas, eu acabei comprando lá, comprei tomates orgânicos. E aí, na hora que eu fui comer aquele tomate, ele tinha um sabor diferente dos outros tomates do mercado. E na hora que eu comi aquilo, o gosto do tomate me lembrou, trouxe na memória, bem fresca, imagens da minha infância, onde eu comia tomates que eram plantados lá no quintal de casa, no quintal da casa lá da minha mãe, que ela plantava os tomates. Então, a questão de um sentido, ele pode trazer uma rememoração bem antiga. Cheiros, as energias dos locais, as energias das pessoas, elas podem desencadear retrocognições. As energias de objetos, músicas, imagens. A questão de autopesquisa, por exemplo, às vezes a gente tem uma desconfiança de que, pelo meu perfil aqui, eu acho que eu tenho facilidade com, sei lá, com matemática. E aí eu começo a pesquisar e começo a cada vez mais desconfiar que eu já tenho alguma coisa, alguma vida anterior na área da matemática.
Então eu posso começar a pesquisar, posso começar a puxar o fio da meada e começar a pesquisar possíveis outras correlações que eu posso ter além da afinidade da matemática, afinidade com o idioma, com um país, com um período histórico, e aí eu posso começar a fazer essa questão de autopesquisa e puxando o fio da meada para conseguir identificar alguma vida anterior. Ela pode ser desencadeada também por um amparador, uma consciência. Esse amparador é uma consciência extrafísica, uma consciência que está entre uma vida e outra. Ela não tem o corpo físico, mas é uma consciência mais lúcida, equilibrada e que nos ajuda. Então, é um especialista técnico que ajuda. E, dependendo da situação, se aquela retrocognição, aquela lembrança de uma vida passada vai nos ajudar a lidar melhor com uma situação, pode ser que ele nos ajude a entender, a lembrar daquela situação, e aí a gente acaba lidando melhor com alguma situação que esteja acontecendo no momento. Sobre retrocognições, aqui o cinema também tem bastante coisas aí. Eu trouxe aqui 2 exemplos de filmes. O Minha Vida na Outra Vida, que mostra uma mulher que vivendo nos Estados Unidos, e ela começa a ter flashes de vidas anteriores, e aquilo ali começa a ficar muito forte, e ela começa a investigar isso e vai lá numa cidadezinha no interior lá do Reino Unido, e consegue identificar os locais, vai chegando perto dos locais, vai vindo as memórias, até ela identificar uma pessoa que fazia parte da família dela, que é daquela família, daquela vida anterior, né? Que na época era o filho dela, e ela encontra esse filho já na idade bem avançada. Aí tem um outro filme, que é esse Mânica, também um filme bem antigo, mas que mostra é uma menina que ela nasce e tem lembranças de vidas anteriores, e aí esse pesquisador, um outro adulto aí acredita nela e vai começar a investigar isso, vai começar a ver que aquilo tem sentido. Aí tem um livro aqui também que eu trouxe, que é o livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, esse aí é do Ian Stevenson. Ele é um livro clássico dessa área, esse Ian Stevenson é um dos pesquisadores dessa área. E aí também um outro livro de uma experiência de um pesquisador nosso aqui, da Conscienciologia, aqui em Foz, que pesquisou também, ele trabalhou durante bastante tempo aí na Consecutivos, que é essa instituição que pesquisa as vidas consecutivas, né, ou a personalidade consecutiva, que é quando a pessoa começa a identificar suas vidas anteriores, e ele identificou algumas vidas anteriores dele com esse processo de autopesquisa. E eram todos essas 3 outras personalidades na mesma área que ele atua hoje, nessa área de pesquisa de naturalista, né, de ambientalista. Júlio, Oi. temos algumas perguntas aqui. Eu acho uma delas em relação à pré-cognição ainda. Então, eu vou fazer essa e depois tem outra de retrocognição, tá? Perfeito. Essa primeira é da Renata aqui, a Matos, ela pergunta por que as pré-cognições costumam informar sobre acontecimentos ruins? Pelo menos na experiência dela, tem acontecido dessa forma. Tem alguma justificativa? Eu acho que boa parte das vezes a gente dá mais valor para isso. Eu tenho o caso de uma precognição muito positiva no meu caso, que era uma situação que eu ia passar por uma prova, e eu percebi que eu e assim, era uma seleção que tinha 39 candidatos para 2 vagas, e eu tive a cognição, a pré-cognição de que eu conseguiria ser um dos aprovados. E fui. Então, isso é um caso de uma pré-cognição positiva. Agora, realmente, a maior parte das pessoas acaba lembrando de eventos que têm relação com situações negativas, ou às vezes frequentemente com acidentes ou com alguma coisa assim.
Em geral é porque isso, talvez, porque isso chame mais atenção, porque perturba, porque essa energia mais perturbada, de, por exemplo, de um acidente, aquilo é impactante. É mais, talvez, mais impactante do que alguma coisa positiva, que a pessoa vai se sentir bem. Então, e esse impacto, talvez isso seja um dos fatores que faça com que as pessoas percebam isso com mais facilidade. Mas também uma hipótese aí. É difícil chancelar o porquê de uma coisa ou outra, mas é uma hipótese que eu levanto sobre isso. Você pode passar a outra pergunta, Renan? Sim. A outra pergunta da Sandra Ganzala. Ela está perguntando, ela está falando que ela já teve a sensação, né, de já ter estado em algum lugar, pode estar relacionada a vidas passadas, ou a talvez até algum passado mais recente, né? Como saber quando realmente aconteceu? Acho que é uma pergunta relacionada a como fazer pesquisa nessa área, né, de uma forma a não entrar no misticismo ou muitas vezes numa imaginação, né? Isso aí tem uma gradação dessa percepção, dessa clareza da percepção, e que muitas vezes nessas, digamos, nessas percepções mais sutis, não é muito simples, você não pode afirmar que aquilo foi uma retrocognição. Aquilo às vezes é um flash. Por exemplo, o professor Valdo dava algumas orientações aí que é relevante aí você ter pelo menos uns 10 indícios, 10 flashes aí de uma determinada vida para você compor um episódio. E você ter vários episódios para você ter uma compreensão melhor daquela existência, daquela vida. E às vezes aquele flash, às vezes você não situa bem no tempo, e é o mais comum às vezes, porque as vidas que nós tivemos nos séculos anteriores, o ambiente era muito diferente. E às vezes a gente vivia em comunidades rurais, vamos supor aí na Europa ou em outros continentes aí, e às vezes você não situa nem onde é que era isso. E hoje, se você não fala aquele idioma, isso já é uma dificuldade a mais. Então, não é uma coisa trivial a gente identificar isso assim, de bate pronto, se essa percepção ela não é muito clara. Às vezes a percepção é claríssima e aquilo chancela de uma vez por todas para a pessoa. É mais comum essas percepções mais claras durante as projeções conscientes. Por quê? Durante a projeção consciente, nós estamos temporariamente distantes do nosso cérebro físico. Nosso psicossoma tem um cérebro extrafísico, ou chamado paracérebro, e esse psicossoma, ele viveu aquela vida. Então, as informações, elas estão naquele cérebro, aquele paracérebro, mas não estão no cérebro físico. Então, é mais fácil o psicossoma, o paracérebro, lembrar daquela informação quando, por exemplo, em contato com as energias daquele ambiente ou com contato com uma consciência que viveu com você naquela época, é mais fácil aquilo ali avivar as memórias do paracérebro do que do cérebro físico. Mas pode acontecer de acionar também as vivências do paracérebro e você conseguir fazer como se fosse um download da informação para o cérebro físico. Então, compreende aí, tem uma facilidade a mais se for durante uma projeção, durante uma experiência fora do corpo. Mas pode acontecer, por exemplo, numa viagem que você faz para um determinado local. Se você faz uma viagem de pesquisa em algum ambiente que existia, que conserva mais a civilização, os ambientes dos séculos anteriores, no Brasil a gente não tem tanta essa preservação da memória, mas, por exemplo, a Europa valoriza isso muito mais. Então, é muito mais frequente a gente encontrar edificações lá na Europa que têm mais de 1000 anos. E às vezes você pode ter vivido naquela construção, pode ter sido você que construiu aquela construção, e aí quando você chega lá naquele ambiente, pode ser que aquelas energias daquele local estejam tão fortes, que você colocou tanta energia sua ali, que aquilo reverbera em você de tal forma que aciona a memória de uma forma impactante e traz isso para a memória física. E aí você começa a lembrar, opa, depois daquela
naquela curva ali tem uma parede, depois daquele canto ali tem uma porta, depois daquela porta tem... E você vai lá e vai vendo e chancela isso. Então, isso pode acontecer, essas viagens, assim, elas, se for bem feita, ela pode levar a pessoa a lembrar, sim. Agora, essa questão de pesquisas, quando você vai fazendo pesquisas, a Consecutivos, que é essa instituição conscienciocêntrica que pesquisa a personalidade consecutiva, ela desenvolveu técnicas para fazer essa pesquisa. Então, uma das técnicas, ela envolve você investigar áreas da vida da pessoa, diversas áreas, e começar a fazer a intersecção entre elas, e essas interseções vão dando, digamos assim, uma restrição, é como se você estivesse colocando várias objetos de seleção, e quando você acaba selecionando, ele vai te dando um foco mais provável que tenha a ver com você, de uma época, de uma profissão, de um local. Então você começa a ter mais indícios para começar a pesquisar. E aí é questão de investigar, de ler o assunto, de começar a trabalhar a questão das próprias projeções que facilitam a rememoração. Então, acho que seria mais ou menos por aí. Se tem mais alguma pergunta, Renan? Tudo bem, podemos seguir. Só um comentário aqui também de que o filme Minha Vida na Outra Vida é baseado em fatos reais, e também alguns comentários em relação a algumas experiências parapsíquicas, né? Alguns exemplos que eu respondi publicamente ali para o pessoal poder acompanhar. Todos esses que eu trouxe aqui são baseados em fatos reais, aqui não tem ficção, tá? O Ian Stevenson também trouxe casos reais, o filme Mânica também é baseado em casos reais, ok? E o Vidas de Naturalista também. Júlio, só um comentário também, se você puder só verificar aí no contato do teu microfone, que às vezes ele cai bastante o nível do áudio, tá? Então, se ficar por muito tempo, eu vou intervir para te avisar aqui já. Perfeito. Tá melhor agora? Ok. Então, um outro evento aqui, outro fenômeno, é o dejaísmo, aquela sensação do déjà vu. Isso vem do francês, né? Vem dessa expressão déjà vu, que é a sensação do já visto. Então, você pode ter essa sensação com um evento, com uma pessoa, com um lugar ou uma situação, mas que você não viveu aquilo ainda, não esteve lá nessa vida, pelo menos, né? Nessa vigília física ordinária dessa vida. Aí a gente pode desmembrar isso aí em algumas hipóteses para ter esse déjà vu. Aquele caso que eu falei ali, da pessoa estar num determinado local, num castelo, por exemplo, lá na Europa, e começa a lembrar ou ter percepções de já ter estado ali, isso pode ser um déjà vu que pode, assim, ser de origem retrocognitiva. Não chegou a ser uma retrocognição, ela não tem a certeza, mas tem uma sensação. E essa sensação já é uma sensação de um déjà vu. Agora, também pode ser uma sensação que eu vejo que até um pouco mais comum, que é o dejaísmo projetivo, que é assim, de repente você tem uma reunião marcada para, sei lá, amanhã cedo você vai ter uma reunião marcada. E aí chega na reunião, você começa tem algumas pessoas que estavam agendadas para essa reunião e você já lembra que tem uma pessoa a mais que não estava prevista e vai estar. E uma outra que estava agendada e não está. E você, quando chega na reunião, você já tem aquela sensação, opa, já percebi isso antes. Isso pode ter acontecido porque, eventualmente, essa reunião pode ter acontecido antecipadamente no extrafísico, projetado. Então, aí um dejaísmo projetivo. A pessoa teve a vivência, antes de acontecer aqui na dimensão física, ela teve a vivência fora do corpo, projetado. Então, aí esse dejaísmo acontece também em função
dessa experiência anterior fora do corpo, que às vezes a pessoa não lembrou da projeção quando ela veio, quando ela voltou para o corpo. Mas quando ela vivencia a reunião, aí a memória começa a aflorar. Outro evento aqui é a psicografia. Psicografia é a recepção quando a consciência extrafísica vai escrever usando o aparelho motor do braço, né, da pessoa, do médium, do sensitivo, usando aí a mão, a caneta e o braço, mas e aí um dos exemplos bastante comuns aí é conhecido no Brasil, né, é do Chico Xavier, e tem uma variação disso que é praticamente um sintoma, sintoma não, um fenômeno muito parecido, que é a psicopictografia, que em vez de ser escrever um texto, é pintar ou desenhar uma pintura ou até escultura e tal. Outro é a telecinesia. Esses aqui, pessoal, já são, já estamos entrando aí numa categoria de eventos que envolve ectoplasmia, envolve grande quantidade de energia que é necessária para fazer esse evento. Telecinesia é movimentação de corpos, de objetos à distância. Então, aqui eu trouxe duas imagens, também são casos reais, tá, pessoal? De um parapsíquico bastante famoso, pesquisado aí no início do século XX, que é o Daniel Douglas Home, talvez um dos maiores parapsíquicos de efeito físico que tenha sido pesquisado assim extensamente. Aqui ele está, nessa foto mais ao meio, ele está levantando aqui, está fazendo levitar uma mesa no meio das pessoas, né? E com iluminação e tudo. Tem na outra, um pouquinho mais para o lado, ele está levitando. Então ele está flutuando no meio das pessoas. Tem uma outra foto que é comum aí, se você procurar na internet, em que ele aparece saindo, flutuando na horizontal por uma janela de um prédio e depois retornando para dentro através da outra janela. Só que isso foi no segundo ou terceiro andar de um prédio. Então, isso mostra que não tinha como ele fazer aquilo e na frente de um monte de pessoas, durante o dia. Não tinha como fazer isso ser, assim, fantasia, né? Ou assim, fake. Outro fenômeno aqui também é a bilocação física. Isso aqui é diferente daquela autobilocação. Autobilocação, eu não cheguei a falar, mas auto é assim mesmo, bi é dois e locare, vem do latim lá, dois locais, né? Então a pessoa se vê ao mesmo tempo em dois locais. Essa aqui é a bilocação física, então a pessoa está fisicamente em dois locais, bilocare, né? E isso aqui também exige uma grande quantidade de energia, de ectoplasma, né, energia mais densa do energossoma, disponível para a manifestação e chegar a materializar o psicossoma distante aí do corpo físico. Eu trouxe dois exemplos também de grandes parapsíquicos. Um é o Santo Antônio, que teve alguns casos de bilocação, e outra é essa Natuzza Evolo, que é uma italiana que viveu até 2009, e ela foi bastante pesquisada, inclusive nesse livro aqui, que é do Ernesto Bozzano, também é um pesquisador italiano, que ele tem vários livros publicados aí nessa área de parapsiquismo, de pesquisa de fenômenos parapsíquicos. Então, e esse caso aqui é esse livro específico sobre fenômenos de bilocação. Eu até trouxe ele aqui também. Esse livro é esse aqui, Fenômenos de Bilocação. Tem um outro também, que aqui é a paracirurgia. Esse aqui até coloquei também, porque no Brasil tem, assim, em vários lugares, tem gente que faz, tem algumas instituições, né, que tem alguns parapsíquicos que promovem, que realizam a cirurgia parapsíquica, ou chamada de cirurgia espiritual, aquela
que pode, em alguns casos, acontece com corte físico, em alguns casos sem corte físico, mas a pessoa tem uma melhora significativa e, às vezes, dependendo do caso, a cura completa de alguma enfermidade somática, né? Aí, especialmente quando acontece com o corte físico, ela tem também uma para-anestesia, uma para-hemostasia, que é quando você reduz o sangramento, né? Quando para o sangramento. Tem a parasepsia, que é a limpeza ou a desinfecção, né, do ambiente, do local, que muitas vezes acontece do médium lá cortar a pessoa com um instrumento que não está esterilizado, mas ele parece ser para-esterilizado, né? E acontece também uma para-cicatrização. Às vezes a pessoa passa a mão assim e o corte cicatriza na hora. Então, isso aí exige uma grande quantidade de energia. Tem uma questão aqui relacionada à paracirurgia. Tem uma instituição que conduz uma dinâmica que faz paracirurgias à distância semanalmente, que é a Ectolab lá. Então, se alguém tiver interesse, pode dar uma pesquisada lá no site da Ectolab. Agora, eu queria fazer algumas perguntinhas aqui. Quais desses fenômenos aí você já experimentou? Não precisa responder aí, mas só para fazer uma relação mental, né, disso aí. Quais deles você tirou proveito das vivências? Então, que uma coisa também é estudar o fenômeno pelo fenômeno não resolve muita coisa. Mas, por exemplo, só sair do corpo por sair do corpo não resolve. Mas agora, quando você consegue sair do corpo e aquilo te ajuda a compreender uma situação que você está vivenciando, aquilo já passa a ser relevante. Então, é o proveito que você tira do fenômeno. A mesma coisa, clara e audiência. Você levou em consideração a pré-cognição. Você começou a dar valor àquilo e começou a tirar proveito de não cair em rascada de novo? Então, eu estou falando desses proveitos, né? Agora, quais você ainda não experimentou e gostaria de experimentar? E aí, o que pode ser feito para favorecer isso? Assim, a gente costuma trabalhar aqui na Conscienciologia essas informações de autopesquisa, de cada um começar a trabalhar em si mesmo isso. Agora, isso aí depende do desenvolvimento do parapsiquismo. E isso aí é um trabalho de médio e longo prazo que a pessoa vai trabalhando consigo mesmo, vai conseguindo resultados e vai cada vez mais progredindo. Isso aí requer investimento, a questão de autopesquisa, né? Então, a autoobservação, os registros, o estudo. Então, começar a entender esses fenômenos. Aquelas pessoas, por exemplo, que relataram aí que tem receio, tem medo com a catalepsia projetiva. Então, o melhor é estudar, é ver o que pode acontecer com a catalepsia projetiva. Mesma coisa com a projeção, as pré-cognições e por aí vai. Vivenciar, né? Então colocar em prática a questão principalmente do trabalho com as energias, de começar a dominar as energias, a questão de trabalhar os seus traços, a questão que foi mencionada hoje, a questão da instabilidade emocional. Se começar a trabalhar essa questão da emocionalidade, a pessoa pode começar a tirar proveito disso, pode começar a se reeducar, e aí começa a melhorar a qualidade. Então, a gente tem aí também aplicação de técnicas energéticas, buscar fazer assistência aos outros. Tem uma coisa aqui que está ligado com aquele pilar da cosmoética, por exemplo, que a gente começa a fazer assistência aos outros, a gente começa a conquistar amigos. Tanto essas pessoas assistidas, quanto as pessoas que querem bem a elas. Os amparadores delas, os amparadores nossos e amparadores até mais técnicos que começam a ver que você tem potencial de assistência. E aí eles investem na gente. Esses amparadores técnicos ajudam a gente a desenvolver o parapsiquismo. Então, para isso, só que eles só vão investir nisso se a gente conseguir aprimorar também, conseguir trabalhar melhor a questão da cosmoética pessoal, nossas regras de conduta pessoal. Né? Agora, dentro do nosso tempo aqui... Oi, pode falar, Renan. Só um comentário bem rapidinho. Já ouvi vários comentários também sobre a questão dos fenômenos parapsíquicos,
de que a pessoa não tem tanto interesse em desenvolver por receio de que expandir para esse lado e às vezes encontrar uma nova realidade pode fazer perder o sentido na realidade em que a pessoa vive, a condição do trabalho, da família, dos amigos, né? E um certo receio até de ficar bitolado ou de parecer louco, né? E eu acho importante também comentar sobre o quanto isso melhora a nossa qualidade de vida, né? O quanto isso reforça a importância daquilo que é realmente importante na vida, né? Eu acho que isso é algo que pode contribuir bastante com quem tem esse receio aí. Isso aí, quando a pessoa começa a trabalhar um pouco mais a questão da própria autopesquisa, do próprio desenvolvimento, da própria autorreeducação, é natural que ela vai se aprimorar, vai melhorar as relações dela. Então ela não vai mais, por exemplo, vai começar a perceber que nem sempre vale ter a razão. Muitas vezes vale você conseguir assistir a pessoa em vez de querer ter razão numa discussão. E aí, com isso, você já começa a mudar, começa a ir se aprimorando. A questão dos hábitos. Você começa a observar, por exemplo, as pessoas que tiveram uma experiência de quase morte, dos relatos mais chocantes, ou digamos assim, mais impactantes, é que a grande maioria delas faz uma mudança completa da vida, faz uma reciclagem completa da vida. E isso mostra que ela está dando mais valor a outras coisas que são mais, assim, dentro dessa sequência de vidas, uma coisa que mudou para mim, pelo menos no paradigma, na hora que eu consegui entender o paradigma consciencial, é assim, eu não vou gastar essa vida investindo passar toda a minha vida investindo só nas coisas que são materiais, por exemplo. Por quê? Acabou a vida, acabou isso tudo, isso aqui vai ficar. Na hora que eu começo a trabalhar, por exemplo, com as relações com as pessoas, isso vai continuar. As relações que eu tenho hoje, se eu conseguir melhorar e ampliar essas relações de maneira positiva, saudável, ética, cosmoética, isso vai me facilitar lá na frente. E não só para mim, né, mas assim, vou conseguir ajudar mais gente. Então, uma das coisas que a gente leva depois dessa vida é os nossos vínculos com os outros. Outra coisa que a gente leva, o que a gente aprendeu. Então, vale muito a pena estudar. Vale mais a pena do que ter. Assim, que eu estou falando ter coisas, ficar dedicando a vida a ter objetos ou ter fortuna, amealhar fortuna. Então, isso é um impacto direto dessa mudança de forma de enxergar a vida. Mas sim, pode acontecer sim essa mudança sim. E você isso não é necessariamente negativo, não. Agora, às vezes, pode acontecer de você passar a ser um pouco menos compreendido, mas a questão é mais a certeza íntima. Lembra lá do princípio da descrença. Experimenta, tenta fazer. Você não tem a perder com isso, muito pelo contrário, tem a ganhar. Se você começa a ampliar a sua cognição, quem mais vai ganhar é você, sobre o assunto, né? Com a cognição sobre você mesmo, principalmente. O nosso tempo tá chegando ao fim aqui. Eu queria passar um pouquinho aqui para vocês o nosso próximo curso, que a gente vai ter começando aí na semana que vem, que é para abordar esses e outros assuntos que não deu tempo de falar tudo aqui numa palestra, num webinar aqui de 2 horas, mas que é o curso Fundamentos da Conscienciologia. Ele é um curso 100% online, vai ser feito por essa plataforma Zoom que a gente está trabalhando, só que nós vamos fazer ele não nessa forma de webinar, nós vamos fazer ele sob a forma de reuniões. Então, os participantes vão interagir entre si. Ele é um curso sem pré-requisitos, com 20 aulas, vão acontecer nas segundas e quartas-feiras, das 19 às 21h30. Nós vamos ter interações entre os professores e os participantes. Vamos ter também mais tempo para fazer atividades reflexivas, de a gente conseguir fazer debates, conseguir trocar experiências entre si.
Alguns temas abordados é a questão das bioenergias, como dominar essas energias, não só dominar, mas identificar, perceber. Esses fenômenos, a gente deu uma pequena panorâmica hoje dos fenômenos, mas a gente pode trabalhar também, tem uma aula específica sobre fenômenos. A própria experiência fora do corpo, tem outra aula sobre isso. A questão de autoconhecimento, de autopesquisa, programação de vida. O que você veio fazer aqui? Estamos aproveitando esse período que nós estamos vivendo aqui no corpo físico para fazer aquilo que é o mais relevante, é o mais essencial para nós e para quem nos cerca? A questão da autorreeducação, da reeducação pessoal, as prioridades evolutivas aí, então, a gente não vai conseguir fazer tudo na vida, mas a gente vai fazer o prioritário, então identificar e ir atrás dessas prioridades, as técnicas assistenciais, como identificar técnicas mais, digamos assim, mais otimizadas para aquilo que a gente precisa fazer, evolução das consciências. Então, lembra aquela coisa do plano de carreira? Onde é que eu posso chegar? Dentro da evolução, a gente também pode pensar dessa forma. Existem consciências mais maduras que nós, mais que já passaram por esse nível de maturidade que a gente está hoje, e são referências de maturidade mais na frente. Então, a gente também estuda esse tipo de consciências. Convivialidade também sadia. As inscrições aí, a gente passa aí depois também as inscrições, tem no site www.reaprendência.org, tem lá um banner aí com essas informações das inscrições. Vou passar rapidamente aqui as aulas, as 20 aulas, só para vocês terem uma noção do que a gente trabalha. Cada aula dessas tem 2h30 para trabalhar esse assunto, tá? Então, a primeira delas, evolução do conhecimento humano. Aqui a gente começa a trabalhar desde a forma de pensar do ser humano lá da antiguidade, até começar a entender como é que funciona o raciocínio religioso, o raciocínio místico, a forma como nós vivemos durante muitas vidas nesse modo de pensar. Então, por isso que isso ainda nos influencia hoje, o raciocínio científico tradicional e a forma de pensar da conscienciologia, por exemplo. Isso aí são uma noção ao longo da história, né? O panorama hoje da conscienciologia, então, o que existe hoje já pronto ou já disponível para quem está interessado na conscienciologia, a questão da holossomática. Nós passamos 2 horas aí estudando, que eu expliquei aqui em 3, 4 minutos, sobre esses veículos de manifestação, a interação entre eles, a questão de como ter mensurar e começar a trabalhar o nível de maturidade de cada um deles, o autodomínio bioenergético. Então, as nossas interações energéticas do dia a dia, essas interações são saudáveis ou a gente ainda sai com ressaca, ainda sai cansado rapidamente assim de interações energéticas? A questão da parafenomenologia. Então, esses fenômenos parapsíquicos, a ênfase dessa aula é sobre esses fenômenos. Depois, uma aula sobre multidimensionalidade. Como é que são as interações nossas com outras consciências que estão em outras dimensões? Então, tem uma aula sobre projeciologia, então as experiências fora do corpo, as técnicas, os períodos, as fases de uma projeção, o que a gente pode fazer em cada fase. Depois, 2 aulas aqui para trabalhar com a questão de interassistencialidade. Uma delas com mais foco nas técnicas interassistenciais e uma outra sobre uma introdução e uma classificação dos tipos de assistência que a gente pode fazer. Depois, uma aula sobre autopesquisa, técnicas de autopesquisa, como essas que eu comentei agora da consecutivos lá de vidas passadas, uma linha de abordagem, né, mas tem uma série de outras técnicas de autopesquisa que a gente pode usar. Depois também uma aplicação disso tudo num caso, assim, que a gente, até aí a gente já viu bastante coisa, bastante conteúdo. Então, vamos olhar agora um caso de um filme com a vida de um personagem ali, ou de um conjunto de personagens, e começar a identificar isso para ver como é que é a relação disso no dia a dia. Então, tem um debate aí sobre um vídeo, uma aula vídeo, priorizações evolutivas. Então, essa escolha de prioridades mais maduras, mais otimizadas aí para avançar a nossa evolução.
um laboratório específico de otimização para trabalhar o contato com esse amparador ou com esse perfil de personalidade, não estou falando de uma personalidade específica, mas desse tipo de personalidade, que é o amparador extrafísico. A holocarmologia, então, uma boa parte das pessoas sabe o que é o conceito de karma, né? Aquela coisa da lei de causa e efeito. Então, aqui nós tratamos esse conceito também de holokarma, como o holo sendo o conjunto aí os tipos de conta corrente que existem de holokarma, e a serenologia, que é uma aula sobre um perfil de personalidade. Aí entra uma escala evolutiva toda, né? Para chegar num perfil de personalidade que para a gente é uma referência de maturidade evolutiva, de autodomínio holossomático, né? Então, que é o Homo sapiens sereníssimos, ou serenão. E em outubro, a gente vai ter as últimas aulas aí, as últimas 5 aulas do curso, que é o curso intermissivo. Curso intermissivo é um curso que, quando a pessoa, a partir de um certo nível de maturidade, de lucidez, a pessoa começa a preparar as próximas vidas. E essas pessoas, hoje já existem muitas pessoas que, principalmente pessoas que se interessam por essa questão do autoconhecimento, do parapsiquismo, da assistência. Boa parte dessas pessoas fizeram esse curso intermissivo. Então, entre a última vida e essa vida, estudaram uma série de disciplinas preparando essa atual existência. Então, como identificar isso? E nesse curso intermissivo, nós elaboramos uma programação de vida, um projeto de vida, ou aspectos que a gente veio para trabalhar, desde aspectos intraconscienciais, que a gente vai trabalhar conosco mesmo, que traços pessoais eu quero melhorar, o que eu quero aprender, que tipo de assistência eu quero fazer para outras pessoas. Então, entra todo nesse contexto da programação existencial. E aí, nesse contexto da programação existencial, entra o contexto atual que nós estamos vivendo das reurbanizações extrafísicas. O planeta está passando por um período, um século, vamos dizer assim, de grandes transformações, e essas transformações começaram a acontecer extrafisicamente, e uma série de eventos que estão acontecendo nessa dimensão, na dimensão física, são consequência dessa limpeza de ambientes mais perturbados que estavam assim, permeando, estavam envolvendo a parte extrafísica do nosso planeta. Esses ambientes começaram a ser reciclados ou reurbanizados, e isso a gente vê nessa aula. Em seguida, a gente começa a trabalhar com a questão da nossa autonomia evolutiva, ou seja, você assumir as próprias rédeas cada um assumir as rédeas da própria evolução. Começar a adquirir mais autonomia evolutiva sobre as próprias decisões. E aí a aula final, onde a gente trabalha a questão do nosso plano autorreeducaciológico, ou seja, a gente vai trabalhar com quais aspectos eu vou planejar que é o ideal, que eu estou no momento, que é assim importante eu fazer as reciclagens nesse momento. Esse é o site aí para a gente fazer as inscrições, né? O www.reaprendência.org. Quem tiver também quiser mais informações a respeito do assunto, pode entrar em contato a partir do e-mail contato@reaprendência.org, ou a partir desse WhatsApp, né, que é o código de área 45 99915 2211. O valor da inscrição para esse curso é R$ 350 e pode ser feito em 5 vezes. Lembrando que é um curso de 20 aulas de 2 horas e meia, ou seja, 50 horas de aula. Ok, gente? Eu agradeço a presença de todos. Tenho até algumas sugestões aqui de livros aqui para leitura. Alguns deles eu mostrei aqui durante a palestra.
E agradeço a presença de todos, a paciência aí de me ouvir durante 2 horas aí. Também agradeço aí também a paciência com aqueles nossos problemas técnicos no início. Então, é isso. Se tem mais algum comentário, alguma pergunta, Renan? Tranquilo, a princípio tudo certo. Então, também agradeço a todos aí, desejo a todos um bom descanso, né? E muito prazer aí para as pessoas que estão nos conhecendo pela primeira vez. Estão todos convidados aí para o curso. Começa na semana que vem. Vai ser é um curso muito interessante. As pessoas que fazem realmente gostam bastante do resultado. Ok, gente? Estão todos convidados. É isso. Boa noite a todos.